Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. É difícil, né? Uma noite de celebração, uma noite de muita gratidão. E preparar essa palavra foi uma honra. O apóstolo Eli ter me convidado para ministrar essa palavra. E é lógico que de pronto a gente fica com muita expectativa, mas também... Obrigada. É um desafio, irmãos. É a primeira vez que eu sinto que eu estou um pouco melhor de vocês de estar aqui em cima. Eu vou falar a verdade, porque vocês estão com essas máscaras e eu não. Então isso é confortável demais. Então essa é a primeira vez. Porque para mim sempre é um desafio estar aqui. E quando eu preparava essa palavra e buscava naquilo que o Senhor desejava falar, vinha um filme na minha cabeça. E eu cheguei aqui antes desse lugar tornar-se sonho de Deus. Esse prédio, comportar o sonho de Deus. Era uma denominação. E eu cheguei aqui nesse tempo. E eu lembro exatamente do local onde eu estava na igreja e a roupa que eu vestia. No dia em que, ao lado do Alexandre, meu esposo, eu aceitei a Jesus. Eu me lembro a roupa que eu vestia, eu me lembro o local que eu estava. E eu também me lembrei do meu primeiro gabinete com o apóstolo Eli. Quantos se lembram do seu primeiro gabinete? Do seu primeiro aconselhamento? Na ocasião, ele era bispo. E aquele homem estranho, a mim, com aquela risada engraçada, com aqueles olhos que me causavam dúvidas se estavam abertos ou fechados. Eu rasguei meu coração diante dele. Chorei muito e o vi chorar. E pela primeira vez na minha vida eu esvaziava meu coração. E eu sentia o impacto do significado pleno do amor de um pai. Através dos olhos daquele homem eu não sabia, mas o Senhor começava a se apresentar a mim como pai. A órfã começava a ser curada. A órfã encontrar o pai. E quando eu ia preparando e o Senhor me trazendo essa memória, eu começava a passar às pessoas que eu conheço as histórias. Né? Cada um de vocês. Quantas histórias? Há algum órfão que foi feito filho nesse lugar? Só eu? Há algum órfão que me assiste aí que foi feito filho nesse lugar? Através dos olhos dele, a minha história começava a mudar. Através do que Deus tenha derramado sobre a vida dele nessa casa. De modo que é impossível falar do sonho de Deus e dos seus 12 anos sem começar pela vida do apóstolo Eli. Porque um veio à existência pela vida do outro. E de verdade hoje nós não conseguimos mais separar quem é o Eli e quem é o sonho. Porque um foi tomado pelo outro e tornaram-se um. Eu acompanhei a transição, eu vi o sonho de Deus nascer, crescer e se multiplicar. E eu e você somos a multiplicação do sonho de Deus. Eu e você somos a multiplicação desse sonho. Eu e você somos os frutos desse sonho. De modo que essa realidade de não separar mais aonde é o sonho, aonde é a sua vida, eu não sei você, mas ela está disposta a nós, ela está colocada por nós. Nós não estamos aqui frequentando uma reunião, um grupo, um ajuntamento. O sonho de Deus tomou as nossas vidas. Faço essas palavras minhas também. Tudo que eu sou, tudo que foi produzido na minha vida, pessoal, profissional, o meu ministério, tudo nasceu aqui. A minha vida é guiada por aquilo que flui de Cristo nesse lugar. E você faz parte disso. Eu e você somos o fruto do sonho de Deus. E eu não sei se nós conseguimos ter a dimensão do significado disso para as nossas vidas. Eu não sei se em algum momento nesse tempo você parou e fez uma análise. Onde estaria eu se o Senhor não tivesse me alcançado? E me conectado sim a Ele, porque Ele é a videira, Ele é a vida.
Mas sabe, Ele conectou você a esse lugar como a expressão da manifestação do amor dEle. Ele determinou essa casa para que cuidasse da minha e da sua vida. Então, nesses dias que nós possamos refletir e olhar para as nossas vidas e ser grato por aquilo que foi gerado nesse lugar, através dessa casa, porque isso é honra, e a honra é um princípio do Senhor. A honra é um princípio do Senhor. Reconhecer onde Ele nos conectou, reconhecer a pureza, a verdade e a vida que hoje flui em mim e em você, mas que foi formada, moldada, os processos que nós vivemos nesse lugar. Como eu disse, tudo que eu sou hoje é fruto do que eu vivi aqui, é fruto do que Deus trabalhou aqui. Aquela menina órfã que agora é filha. E por isso que quando eu falo pastora Eliana, aqueles que me conhecem sabem o processo que essa pastora viveu, que essa mulher viveu, para chegar aqui e poder dizer isso. Foi uma construção, em que a órfã teve que sair, e a filha teve que vir à existência. E uma filha só vem à existência numa casa. Os filhos nascem na casa. E essa é uma noite de celebrar por uma casa que gerou filhos. E você é filho dessa casa, amém? Eu e você fomos enxertados em Cristo e formamos o sonho de Deus. Não é uma denominação, mas uma casa que não negocia em manifestar única e exclusivamente a vida de Cristo. E hoje eu via um vídeo em que o vereador Bob, que também é ministro nessa casa, ele falava como vereador, agradecendo pelos 12 anos do Ministério Sonho de Deus, e ele leu a missão do Sonho de Deus. Quantos já conhecem a missão do Sonho de Deus? Você conhece a missão da sua casa? A casa que você faz parte? Você conhece a missão da sua vida? Porque se eu e você somos sonhos, essa é a nossa missão. E a missão do Sonho de Deus diz assim: nossa missão é identificar o potencial das pessoas, ativá-las e lançá-las ao seu destino profético, tirando-as da miséria em todos os seus aspectos, para que entendam o seu propósito na terra e manifestem o Cristo ressuscitado no dia a dia. Formando assim, naturalmente, uma igreja influente que avança em todas as áreas da sociedade. Essa é a nossa missão. Ativar as vidas, levá-las ao seu destino profético. Quantos de nós temos sido levados ao nosso destino profético? Quantos de nós já vivemos esse destino, já alcançamos tantas coisas dentro desse destino profético? Maicon faz aniversário hoje ao lado da sua esposa Babi. Um destino profético traçado de um casamento que se cumpre. Minhas filhas foram geradas nesse lugar, meu destino profético, a restauração do meu casamento. Quantas coisas, porque essa é a nossa missão. Essa é a missão que deve pulsar dentro de nós, arrancar as pessoas de todos os tipos de miséria, em todos os seus aspectos, e levando ao seu máximo potencial. Quantos de nós temos sido levados ao nosso máximo potencial? Ou quanto de nós temos sido desafiados a ir para o máximo do nosso potencial? Quantos de nós temos sido desafiados a sair do nosso lugar de conforto, da sua zona de conforto, a romper com a mente de miséria, com as limitações? Não é, Clarice? Com aquilo que nos limita, com aquilo que nos circunda. Quantos de nós nesse tempo? Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. E primeiro essa missão tem que ser uma realidade nas nossas vidas. Esse é o nosso chamado sobre a terra. Mas isso primeiro precisa ser uma missão em nós. Livres da miséria. Livre das cadeias. Levado ao máximo do nosso potencial. Ao máximo do que Deus nos criou para ser e fazer sobre essa terra. Como casa, ao longo desses 12 anos, Deus foi construindo essa visão em nós. E agora chegou o tempo de voar ao comando da sua voz. Como nós fomos libertos. Como nós fomos moldados. Como nós fomos conduzidos por cada palavra profética. E agora o Senhor nos diz que é tempo de
voar segundo o comando da sua voz. Não importa se você, como eu, está aqui desde o início ou se chegou agora. Você foi conectado a essa visão e tornou-se parte dessa missão. Essa é a sua missão. E aí eu me perguntava, Senhor, hoje, nesse dia de festa, de celebração, em que eu sou tão grata ao Senhor, e não só hoje, mas todos os dias, meu coração se enche de gratidão, porque eu sei que o que eu sou e o que eu produzi é fruto do que o Senhor gerou na minha vida através dessa casa. Mas nesse dia tão especial, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor deseja manifestar ao corpo nessa data? E eu quero que você abra comigo lá em Efésios 2:5. Efésios capítulo 2, no verso 5. Efésios 2, verso 5 diz assim: que estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz aqui, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, e em Cristo nós fomos vivificados, ressuscitados juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. E o Senhor me levava a essa passagem e eu ouvi o Senhor dizer: relembre a eles e a você, que aquilo que os limitava foi rompido. O meu filho rompeu o que limitava vocês. Vocês foram livres para voar. Vocês foram criados nele, no meu filho, e assentados nas regiões celestiais. Voar livre sob o comando da minha voz não é voar para um lugar desconhecido, é voar para o lugar de origem. Se nós paramos e refletimos sobre o que o Paulo diz, ele continua lá em Efésios 2:10 dizendo assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. E o Senhor me fazia refletir de uma forma muito intensa, que nós precisamos entender que antes de Cristo, nós éramos reféns, nós éramos cativos pelo pecado, nós éramos limitados. Essa limitação se dava porque estávamos separados de Deus, pelo pecado. O pecado é uma separação. O pecado, e isso para Deus é a morte, a separação dele. Nós nascemos nessa condição em que separados de Deus, isso para Deus não é vida, é morte. E essa circunstância nos limita. Limita a nossa mente, limita as nossas emoções, limita a nossa visão, limita o nosso agir. Porque essa circunstância governa tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos. É uma natureza caída que governa as nossas vidas. Limitante. Então Cristo não veio transformar as nossas vidas. Quando eu aceitei Jesus eu era assim, depois eu fiquei assado. Agora eu estou cozido, não sei. Não é isso. Jesus não veio transformar as nossas vidas. Jesus veio nos dar vida. É diferente. É totalmente diferente. Ele não veio mudar, Ele não veio transformar, Ele veio dar. Porque aquilo que eu e você tínhamos antes dele não era vida. Vamos entender isso. Tudo que fazíamos refém dessa natureza caída, limitada, circunstancial. E que exalava a morte, a separação de Deus. Por mais livre que eu e você achássemos que éramos, por mais livre que nós achamos que um dia fomos, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes antes de Cristo, nós éramos escravos. E do pior tipo de escravidão, aquele que é escravo e acha que está abafando, que é totalmente livre.
Você consegue olhar para a sua vida, para trás desses 12 anos, e quantas coisas nós fomos sendo libertos, que outrora nós achávamos que éramos livres, donos dos nossos narizes, fazíamos e acontecíamos. Você se lembra disso? Eu já tive muita vergonha alheia com o Espírito Santo, ou vergonha própria, quando Ele amavelmente ia me mostrando quem eu era, e as minhas escolhas, e como eu era limitada, e achava que estava abafando. Nos nossos relacionamentos, eles reproduziam essa mentalidade limitada. Quanto relacionamento de marido e mulher de forma limitada, e que foram desfeitos por essa limitação. Quanto relacionamento de pai e filho de uma forma limitada. A educação dos filhos de uma forma limitada, limitada por essa mente escrava, limitada por essa mente separada de Deus. E o Senhor veio nos trazer vida. E quando Ele traz essa vida, nós deixamos de ver em parte, como a palavra diz, e vemos face a face. Ele não melhorou a nossa vida, Ele nos deu a vida dEle, para que nós pudéssemos vê-lo face a face, para que a nossa mente não visse e não agisse de forma limitada mais, para que nós pudéssemos ser livres nele. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ao longo de toda a nossa vida e ao longo desses 12 anos em que o Senhor foi nos forjando, nós somos libertos de toda limitação. Ele rompeu o que nos limitava. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente livres seremos. E nós somos livres hoje. Nós podemos celebrar nesses 12 anos que nós fomos livres. Nós somos livres dessa vida limitada e que limitava tudo que nós produzíamos. E é por isso que nós estamos aptos a voar. E é por isso que agora nós podemos voar. E é por isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite e fazer um ajuste talvez, como Ele fez na minha vida. Ministrando essa palavra primeiro na minha vida. Nós estamos num tempo em que a canção dizia: cessou o vento e acalmou a tempestade. E talvez você olhe e fale assim: Senhor, mas como isso? O mundo está de pernas para o ar. Está tudo paralisado. Está tudo confuso, o mundo está um caos, são muitas vozes. Como assim? Acalmou o tempo, acalmou o vento, parou a tempestade. Quando nós somos reféns e vivemos por essa natureza caída e separada de Deus, nós somos limitados pelo que está fora. Quando nós nos tornamos filhos, nós somos ilimitados, porque o que nos governa é a vida dentro dele em nós. E essa vida não tem limite por circunstância externa. Essa vida não se move pela realidade externa. Essa vida não se move pela economia. Essa vida não se move pela circunstância. Essa vida não se move por uma doença. Ela se move por aquilo que Ele é em nós. Ele não depende de nós estarmos casados ou não, termos filhos ou não, termos emprego ou não. Essa vida dentro de nós, ela flui sem limite. Ela flui de forma ilimitada. E por isso ela nos conduz a voar acima das circunstâncias. Acima de toda e qualquer circunstância. De modo que se essa palavra tem sido liberada sobre as nossas vidas, de que nós somos chamados a voar. E se muitas vezes você se pega como eu, talvez seja só eu. Senhor, mas eu vou voar aqui, nossa, aqui é complicado. O Senhor tem certeza que eu vou voar nesse ponto aqui? Porque ainda pensa com uma mente limitada. Ainda olha através de uma natureza separada de Deus, que olha pela circunstância e não daquilo que importa. E aí o Senhor vem e nos diz: você vai voar. E aí você olha e fala: mas como que eu vou voar nessa situação? Será que é alguém? Nós fomos feitos livres para voar. Voar sob o comando da voz dEle. As boas obras que Ele preparou para que nós pudéssemos voar. Entendido isso, eu pergunto a vocês: se Ele nos deu essa vida,
E se o que nos habilita a voar não são as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, não são as coisas externas, mas aquilo que nós portamos, que é a vida dele, será que há algo que possa nos impedir de voar? Será que há algo que possa atrapalhar o nosso voo? E o Senhor me dizia assim: o peso, não o peso físico, aleluia. O peso do passado, as correntes do peso do passado. Diga comigo, peso. E o Senhor me levou lá em 2 Coríntios 5, que diz assim: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. O apóstolo fala que a ninguém mais nós conhecemos segundo a carne. E quando o Senhor me levava a esse versículo, ele dizia: a única coisa que pode limitar vocês são as correntes, são aquilo que ainda prende vocês ao que já passou. E é por isso que a palavra diz: ninguém mais eu conheço segundo a carne, ninguém mais eu conheço segundo essa história e essa natureza separada de Deus. Ninguém mais se conhece assim. Porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está em mim, nova criatura é. E somente esse passado e essas correntes podem afetar e prejudicar o nosso voo. E aí eu fui ler um pouquinho a respeito do voo. Lendo um pouco a respeito do voo de uma aeronave. Nós vemos de forma destacada a importância do peso em uma aeronave. Qual é o peso? Qual é a importância do peso numa aeronave? Escute isso. A finalidade principal do controle de peso e balanceamento das aeronaves é a segurança e o aumento da eficácia em voo. Em termos de velocidade, autonomia, teto de voo e capacidade de manobra. Uma distribuição incorreta da carga dentro de uma aeronave, por exemplo, pode levar ao cancelamento de um voo ou a uma perda da controlabilidade, do controle do avião e, como consequência, a perda de vidas. O controle do peso, da carga que está sobre a aeronave, determina a segurança e a eficiência do voo. Essa palavra de que nós vamos voar, ela é para todos nós. Ela não é para o ministério. Ela não é para esse ou aquele. Ela está sobre a igreja. Ela é para todos. Mas o Senhor dizia que a segurança do voo e a eficiência do voo dependerá de quanto vocês estão dispostos a arrancar o peso extra, a carga que prende vocês ao passado, ao chão. A limitação do nosso voo é proporcional ao quanto de passado nós carregamos nas nossas mentes e nos nossos sentimentos. A limitação do nosso voo é proporcional ao quanto de passado nós carregamos nas nossas mentes, nos nossos sentimentos. E um simples posicionamento dentro da aeronave, de uma carga, de forma desequilibrada, coloca em risco aquele voo. Uma simples distribuição equivocada de carga. O avião precisa ser pesado, um processo de repesagem, de controle, de verificação dessa carga. E o Senhor me dizia: é tempo disso. Eu recolhi vocês, eu permiti que vocês fossem recolhidos. É um tempo de pesagem, é um tempo de checagem, é um tempo de se libertar de cargas. Cargas que já foram levadas na cruz, cargas que não determinam mais quem vocês são. É um tempo de desvencilhar de toda corrente, de todo peso. Esses 12 anos celebram que cada um de nós chegou até aqui. De cada um de nós venceu. Mas talvez nós tenhamos até aqui arrastado algumas correntes, algum peso. Estamos conectados a algumas coisas. O Senhor diz: é tempo de voar. E é voo alto, é voo de teto, é voo no máximo.
tem que estar equilibrado, com a carga perfeita. E sabe qual é a carga? É aquele fardo leve e suave que Ele deu a mim e a você, a própria vida dEle. Ei, traga sobre mim esse fardo pesado. Traga essa vida separada do Pai. Traga essa vida distante de mim. Eu dou a você o meu fardo, que é leve e é suave. E com Ele você voa às alturas. Nós vamos voar. Muitos já estão em pleno voo. Nada pode nos parar, nós somos imparáveis. Mas a segurança, a eficiência, a velocidade, o teto e a nossa capacidade de manobra vai depender de quanto levamos de carga, a carga do equilíbrio. No voo, você tem várias dimensões de altura. Cada aeronave atinge uma dimensão de altura. Nós temos voos a alçar. Nós temos voos que vão alcançar dimensões diferentes de altura. Em alguns voos nós vamos precisar fazer uma manobra. Arremeter que fala, né? Quando não pousa. Vamos precisar arremeter, como foi dito É isso? Quando foi dito com a pastora Zelinda. Vai pousar, as condições não estão favoráveis. Tem água, tem chuva, a pista está molhada. Então ele vai arremeter e dar uma volta. E o Senhor me dizia... A única coisa que pode determinar não é se vocês vão arremeter, pode atrapalhar, não é se vai arremeter, não é se, olha, a pista tem água, vamos um pouco mais, dá uma volta, para em outro aeroporto. Não, nada disso. Só a carga, só o peso pode prender vocês, pode segurar o voo, pode limitar o voo. Só aquilo que vocês arrastam. E arrastam sendo que já foram livres. Nessa noite, nesse tempo, o Senhor nos paralisou. Como o Juscelio disse, colocou o safety car na pista. Sabe o safety car? A corrida está lá bombando e o safety car entra, porque teve um acidente, alguma coisa, e ele para. E não interessa se é o primeiro, se é o último da Fórmula 1, vai todo mundo atrás do safety car. Ficou todo mundo paradinho. Achei tremenda essa comparação. O Senhor paralisou a tudo. E Ele requer que nós olhemos para as nossas vidas e façamos uma avaliação de quanto excesso de carga ainda estamos levando. De quanto peso, de quanto lixo, de bagagens nas nossas mentes. Nós já fomos muito livres nessa casa. Nós já fomos ministrados, nós já sofremos processos. Mas o Senhor diz que é tempo de voar, e não é para voar de qualquer jeito, e o voo não é alto para alguns, o Senhor tem voo de teto, o Senhor tem um plano de voo determinado, e Ele está nos dizendo, nada pode parar o que eu tenho para vocês. Deixem essas cargas, deixem essas limitações. E é por isso que eu quis ministrar essa canção, que o Senhor ministrou o dia inteiro na minha vida. Senhor, mas o Senhor está me chamando para voar, eu não ouço nada, eu não vejo nada. O Senhor está me chamando para voar para um relacionamento em corte. E eu não vejo nada, eu não ouço nada. Sabe por quê? Porque você foi conectado a uma casa em que você aprendeu a confiar sem ver. Aprendeu a confiar sem ouvir. Senhor, o Senhor está me desafiando a voar para um empreendimento. Mas o cenário é econômico, mas a circunstância não é favorável. E você aprendeu a confiar sem ver e sem ouvir. E o seu voo é livre. É livre porque depende dele, não tem amarras na economia, não tem amarras no passado, talvez da sua família, que quebrou, que não deu certo. Não tem amarras naquilo que a sua família viveu. O seu voo é livre, com a carga exata e equilibrada, para alçar voo de teto. É disso que se trata, dizia o Senhor. Porque a forma como nós nos vemos, aponta para o quanto de bagagem que ainda carregamos. Porque quando o Senhor começou a ministrar isso na minha vida, e eu vi que ainda tinha umas bagagens, ainda tinha umas amarras, algumas fortes, com aquele... A imagem que o Senhor me trazia, eu gosto muito de filme de militar, de exército. Conheci meu marido no quartel, mas essa é outra história. Aquele avião cargueiro, que tem um monte de elástico, eu vou falar elástico, bem grosso, segurando aquelas presilhas. E eu vi uma vida como que aqueles elásticos segurando, e a pessoa querendo saltar do paraquedas, e aquilo segurando, aquilo prendendo. Quais são as amarras? Eu quero te dizer nessa noite, essa carga foi vencida na cruz. Você não tem mais que levar essa carga. Ela foi desfeita e despedaçada na cruz.
e toda fortaleza na nossa mente cairá em nome de Jesus. Nós voaremos de forma livre, eu creio nisso. E quando o Senhor me levava a refletir a respeito dessas cargas, Ele me dizia que, eu falava, Senhor, mas então como identificar? E aí Ele me levou a fazer isso através da minha vida. Como eu identifico essas cargas? Como eu identifico aquilo que ainda me prende, que me segura? Porque há coisas que nós nem vemos. Há coisas que nós já damos por resolvidas. E de repente, nesses dias, e principalmente nesses dias, em que fomos reclusos dentro de casa, em que nos voltamos para dentro da casa e consequentemente para dentro de nós mesmos, não é isso? Tivemos mais tempo para nos escutar. Até vi a piadinha, falou assim, não aguento, nem eu me aguento. Não é? Nós começamos a nos escutar. Nós começamos a nos ouvir. E o Senhor me dizia isso. Vocês precisam olhar para dentro de vocês. E a forma como vocês se veem aponta para o quanto de bagagem vocês ainda carregam. Não é como o outro me vê. Não é como a minha mãe, o meu pai, o apóstolo L, o meu marido. É como eu me vejo. Como eu me vejo. Porque eu posso me ver da ótica de Cristo, que é a minha vida, ou eu posso me ver através dessa natureza caída. Qual é a ótica que você se vê? Qual é a ótica que você olha para você mesmo? Qual é a ótica que você olha quando você lembra, ou quando é proferida sobre a sua vida uma palavra profética como essa? Qual é a ótica que te faz crer ou não no voo que você está sendo desafiado a dar? E o Senhor dizia, a forma como vocês se veem aponta para o quanto de bagagem vocês ainda carregam. E isso vai determinar as condições do seu voo. Se é para um abismo, ou se é para o alto. Diga comigo, primeiro lugar, a visão. Vamos tratar disso. Uma visão humana é limitada pelo pecado, te aprisiona e faz você voar como uma pipa. Quem já empinou pipa aqui? Papagaio, pipa? E o Senhor me trazia essa figura. Uma visão limitada, quando você olha para você mesmo, ainda por essa mente que já foi vencida, pelo pecado, por essa natureza que já foi vencida, ela faz você voar como uma pipa. Como é o voo da pipa? Né? Eu já soltei muita pipa dando aula. Na hora do recreio eu dava aula na escola rural, e a meninada ia toda para o campo e a gente ia soltar pipa. E aí você dá linha, não é assim? Você vai dando linha e tem uma hora que você puxa a pipa. É um voo limitado, é um voo controlado. Você tem sempre um menino que tem mais linha, né? Tem aqueles carretéis enormes, mas é um voo limitado. E é um voo que você puxa, que você limita, que é circunstancial. E o Senhor me dizia que muitos que não se soltam dessas correntes, muitos estão alçando voos, mas estão como pipas. Ah, eu vou só até aqui, eu vou só até esse lugar, eu vou só até essa medida. Daqui eu não posso, porque a pipa não pode subir a elevadas alturas. A pipa, se o vento estiver desfavorável, o que acontece com a pipa? Despedaça. A pipa, se vier outro com cerol, ela é frágil, é cortada. A pipa não tem convicção de que o voo dela é guiado pelo Senhor. Então ela é suscetível a toda e qualquer circunstância. E o Senhor dizia, vocês não voam como pipas, vocês voam como aeronaves. Você chega a um teto máximo de altura, sem limitação, um voo livre. Não é um voo controlado, é um voo guiado pelo som da sua voz. Muitos de nós alçamos muitos voos ao longo das nossas vidas. Voos controlados. Controlados pelas circunstâncias, controlados pelas vozes equivocadas, controlado pelo nosso passado, controlado pelos nossos medos, controlado pelas nossas frustrações. Mas o Senhor dizia, eu não tenho um voo controlado, eu tenho um voo guiado pelo som da minha voz. Guiado. De forma ilimitada ao som da sua voz. A visão celestial, isso é o voo na visão humana, o voo da pipa. E aí tem a visão celestial, quando a nossa visão não está mais na visão humana, na natureza caída, separada de Cristo.
Quando nós estamos naquele lugar em que nós já fomos assentados com Ele, nas regiões celestiais, dentro de nós, a nossa visão é celestial. E aí faz-nos ver tudo do alto. Você não olha mais como quem pega a pipa. Agora você vai para o alto. E você olha de cima para baixo. E você olha acima das circunstâncias. Eu ainda não andei de avião, mas já vi vários vídeos. Tudo fica pequeno, não fica? Tudo parece tão pequenininho. Aquela terra, aqueles prédios enormes, tão pequenos. Porque quando você está no alto, aquilo que é um gigante, aquilo que lá no chão te põe medo, você está posicionado no lugar certo. Você está posicionado com Ele e aquilo toma uma medida pequena diante da grandeza que você carrega nele. Diante dos gigantes, maior é o que está comigo. Ele só não é maior quando nós estamos posicionados no voo errado. Quando nós estamos empinando uma pipa e o nosso lugar é no alto, olhando o gigante de cima para baixo, com a convicção de que maior é o que está comigo. Eu quero trazer uma figura para ilustrar e continuar falando dessa visão. Eu quero trazer a imagem de um filme. O pessoal me ajuda, prepara aí, por favor. Que o Senhor conectou as coisas quando Ele foi falando acerca de visão. O Daniel me passou o nome desse filme, que eu aconselho que, se você tiver a oportunidade, assista. Se chama Escritores da Liberdade. Não sei se alguém aqui já assistiu. E esse filme, ele trata de uma história real a partir de um documentário. E quando eu assisti a esse filme, e o apóstolo Hélio me falou que eu ministraria no sábado, e o Senhor conectou as coisas acerca da visão. E essa é uma história real. Isso não é uma história inventada. E eu gosto muito de assistir essas histórias reais. E eu creio que isso é um testemunho muito evidente, ainda mais dentro do contexto que nós vivemos, e vocês verão. E essa história é a história de uma professora e um colégio, Erin Gruwell. Essa professora, Estados Unidos, ela assume uma turma problemática com inúmeros problemas socioeconômicos, de violência, dentro de um colégio. Eles fazem um processo de integração. Olha aí a integração, né, pastora Adriana? A integração é uma bênção. E essa turma é a turma da integração. Estou brincando. É a turma da integração. Então, dentro de um colégio, eles pegam aqueles bairros carentes, necessitados, divididos em gangues. E eles trazem esses adolescentes para dentro do colégio. E montam uma turma. Os latinos, os negros, os asiáticos, as gangues. Colocam todos numa sala só. E aí colocam essa professora, uma jovem e inexperiente professora, que quis estar nesse lugar. Ela quer estar nesse lugar. E ela vai até essa turma, e ela deseja essa turma. E é muito interessante porque a visão, ela é tudo. E quando o filme vai sendo conduzido, e aí se passa por uma sala que tem lá, eu não lembro o título, mas enfim, era assim, aqui é a sala dos melhores, vamos supor assim, os números uns lá, os ases da escola. A sala brilha, a sala é limpa, a sala é iluminada. Quem já assistiu, acho que lembra dessa cena. A sala é maravilhosa. Você tem uma visão, você fala, nossa, que escola linda. Aí a câmera vai andando e chega nessa sala dessa professora. Ela é escura. As carteiras são velhas, rabiscadas. Ela não tem brilho, não tem luz. E essa turma vai para essa sala. E essa parte que eu quero mostrar do filme, que o Senhor trouxe ao meu espírito como uma figura para esse tempo. Esses jovens que ali estão, de 14, 15 anos, eles estão por obrigação. Eles são marginalizados pelas outras gangues, nos seus bairros, pelos outros alunos, pela própria escola e pela própria direção, mas o pior, eles são marginalizados por eles mesmos. A visão deles, acerca deles mesmos, é uma visão marginal, periférica. O trecho que eu gostaria que vocês vissem comigo, é um pequenino trecho, acontece logo após um dos alunos trazer um desenho que estampava um rapaz negro com os lábios muito proeminentes. Eles desenharam essa caricatura. E a sala toda começa a rir. E esse menino se constrange profundamente, se fecha. A professora toma o papel e começa a intervir naquela situação. E ali ela faz uma sensibilização deles.
Ela começa a explicar do holocausto e dizer que o princípio do holocausto se deu assim. Quando as características de um começaram a ser motivo de apreensão, de busca, de extermínio. Então todos se depararam com as suas cargas e de como eles se viam. Inclusive a professora. O Senhor me dizia assim, que a visão que eu tenho de mim mesmo determina as condições do meu voo. E essa turma toda se via a partir desse histórico. De quem não conhecia o holocausto, mas que aos 14, 15 anos já tinham levado os tiros. Muitos vieram de reformatório, estavam ali de forma obrigada, como eu disse. E o Senhor me levava a fazer essa reflexão sobre as nossas vidas. Que muitos de nós, quando ouvimos essa palavra, de que nós somos chamados a voar, de que nós vamos voar ao comando da voz dEle, nós temos a ótica como a desses meninos. Mas, Senhor, já foi tanto tiro, já foi tanta pancada. O ódio que eles tinham por aquilo que eles viviam, eles tinham uma visão. Eles tinham um propósito, eles estavam alçando um voo. Quando eles falam, essa é a nossa guerra. Eles se dividiam em guetos, em turmas, e um pelejava contra o outro, um matava o outro. Eles tinham uma missão, eles tinham uma visão, eles estavam voando. Mas pela limitação da forma como eles se viam, eles voavam para abismos. E o Senhor me falava que muitos de nós, em algumas áreas das nossas vidas, quando somos ministrados acerca dessa palavra, nos lembramos da pancada, do histórico, daquilo que passou. Ainda que de forma inconsciente, e muitas vezes não cremos, com toda a convicção de que esse voo é para nós. Como aquela professora, ela enxergou o que cada um portava. Naquele momento ela consegue olhar para a realidade daqueles alunos e ver como eles se viam. E o que o Senhor trazia ao meu coração, que ela olhou o que eles portavam. Ela não olhou cada gangue, ela não olhou a circunstância, ela não olhou o histórico, e eram históricos duros. Se você for assistir o filme, você verá isso. Crianças que viram seus pais serem presos, mortos, enfim. Mas quando ela, a despeito de todas as circunstâncias, ela olhou para aqueles alunos e ela começou a entender a realidade, ela olhou para o que cada um portava. Ela olhou para o que cada um carregava e ela acreditou nisso. Ainda que ninguém mais visse, porque os diretores não viram, os professores não viram, mas ainda que ninguém mais visse, ela viu e acreditou. E o Senhor me dizia, o sonho de Deus é como essa professora. Eu conectei cada um de vocês. E talvez vocês, assim como eu, quando chegou aqui, nem você acreditava em você mesmo. Nem você acreditava quando aquele homem dizia para você, quando o apóstolo Hélio com aquela risadinha, e você chega com um problema desse tamanho, e você sai de lá rindo, e nem você acreditava naquilo que ele dizia sobre a sua vida. Mas ele não olhou para a circunstância, ele olhou para o que você portava. Porque o sonho de Deus é essa casa que olha para o que você carrega, olha para o que você porta. Porque essa é a igreja que o Senhor sonhou. Essa é a igreja que Ele sonhou sobre a face da terra. E é a esse local que nós somos conectados. Um local que não vai olhar para quantas pancadas você levou, a não ser que seja para curar. Mas que as pancadas e os tropeços não vão determinar quem você é. Mas a vida que você carrega, a vida que você porta. E quando é dito que você vai voar, é por essa vida que você carrega. Nesse caso, vários daqueles jovens foram os primeiros das suas famílias a fazerem uma faculdade. E ela propôs um projeto em que eles escrevessem as suas histórias em um diário. E posteriormente esse diário transformou-se num livro que deu origem ao documentário, no qual deu-se o filme. E o título do filme é aquele que eu ouso pôr a minha palavra: Escritores da Liberdade. O Senhor nos chamou a alçar voos.
voos ao som da voz dele, voos ao som da sua voz, escritos a partir da nossa liberdade nele. Portanto, eu e você, nós somos escritores da liberdade da nossa história. A minha história não vai reproduzir a dos meus pais, não vai reproduzir a dos meus avós, não vai reproduzir o que se veio antes. A minha história não vai reproduzir o que eu já vivi. A minha história não vai ser escrita nem mesmo pelo que Deus já fez. Porque o Senhor me falava disso. Que há um tipo de amarra interessante que impede de voar. Aquela que tem até uma musiquinha. Faz outra vez. Faz outra vez. Ele tem algo novo. Ele tem um tempo novo. Ele tem novidade de vida. E muitas vezes o faz outra vez é porque isso eu já conheço. E isso para mim é desconhecido. E é por isso que o lugar dele é de segurança. Eu estou seguro nos braços do Pai. Eu estou seguro na vida dele em mim. Essa professora os ajudou a verem, tirando as suas visões de baixo e colocando no alto. Não foi assim que Cristo fez conosco? Nos mostrou quem somos a partir da visão do alto, a partir dele. E hoje nós celebramos esses 12 anos, como eu disse. E o Senhor trouxe essa figura. Muitos de nós chegamos aqui prostrados. Quantos chegaram aqui prostrados? Eu me lembro uma vez que uma certa pessoa me disse assim: Eliana, você agora olha para cima, você percebeu? Como eu sou alta, eu achei que eu sempre olhava para cima. Porque eu sou alta. Mas ela disse assim: você andava assim, ó. Uau! Quantos de nós chegamos prostrados? Com a cabeça ao chão. Alguns com uma sensação de um pé em cima do seu pescoço, travando e olhando para o chão. E o Senhor, ao longo desses 12 anos, ou ao longo do tempo em que você está aqui, tem feito você olhar para o alto. Quantos? Eu poderia dar o microfone para qualquer um aqui. Cristo, por meio dessa casa, nos fez ver quem realmente somos. Por meio dessa casa, Ele nos fez ver quem realmente somos. A cada semana ou a cada dia, são compartilhados conosco vídeos de ministros ao longo das nações, amigos e parceiros nossos. E eu vou me constrangendo com a forma como eles nos veem. Falo: Senhor, como as nações nos veem. Como as nações veem o que foi gerado nessa casa. E meu irmão, isso é com você. Essa visão é sobre a sua vida. Essa visão não é de um ministério, não é de um grupo, ela é sobre a sua vida. Nós vimos muitas coisas ao longo desses 12 anos. A estéril viu a fertilidade. O sem identidade viu a identidade restaurada. O órfão se viu filho na paternidade. A infiel viu a fidelidade. O casamento destruído viu a restauração. O separado viu a glória da segunda casa. A fornicação viu a pureza. A morte viu a vida. Nós vimos a face de Deus dia a dia sendo revelada em nós, naquilo que nós somos chamados a ser, naquilo que nós somos criados nele, e é a partir dessa criação dele em nós, e que nós somos livres para voar. E essa é uma noite que toda amarra, toda prisão, tudo que tenta limitar, você tem a oportunidade de se desvencilhar. Se coloque de pé comigo, por favor. Nós já estamos em pleno voo. Nós já decolamos. Eu quero fazer um ato profético. Não pode fazer aqui na frente, não pode fazer nada. Então lembra aquelas amarras, como aquele paraquedista que tinha aquilo preso? Faz você aí na sua casa, levanta todo mundo. O Senhor está nos posicionando. O Senhor está nos alinhando. O Senhor paralisou todas as coisas e Ele nos diz: olhem, ainda aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que segura, aquilo que limita, porque vocês foram feitos de forma ilimitada em mim. E eu quero agora esse ato profético, que você estenda os seus braços, feche os seus olhos, toda a igreja, feche os seus olhos. Se a adoração puder me ajudar, eu creio nisso, irmãos. Eu creio, Senhor, que nessa hora barreiras estão caindo.
Eu creio que limitações na nossa mente, tanto fomos libertos ao longo desses anos. O Senhor já nos reposicionou, o Senhor já nos alinhou, mas se o Senhor diz que é um tempo de voar, é para todos voarem, sem limitação. Não é um voo de pipa, é um voo de uma aeronave, que vai de forma soberana e livre no mais alto céu. É um voo de quem está sobre as nuvens. Esse é o nosso voo, Senhor. É para isso que nós somos chamados a voar. Abra os seus olhos um pouquinho. Sabe o que o Senhor trazia? A vida do apóstolo ele compartilhou. O helicóptero não foi projetado para voar. Não é isso? Ele tem uma aerodinâmica toda contrária ao voo. Difícil o helicóptero voar. Mas eles projetam ali. E o helicóptero paradinho naquele lugar. Ele bate a sua hélice e gira. E ele vai sobre o próprio eixo girando. E ele arruma um jeito de voar. Talvez muitos de nós, a nossa história diz: você não voa, o voo não é para você. Deixa eu te dizer, besouro voa, helicóptero voa. O voo é para todos, o voo é para mim, o voo é para você. Porque em Cristo nós somos capacitados a voar. Em Cristo. Eu vou como besouro, eu vou como helicóptero, mas eu e você voamos. Abre os seus braços, fecha os seus olhos. Adoração. É assim que nós voamos, Senhor. É assim que nós vamos. É assim que nós avançamos. Sim, Senhor. Adorando ao Rei. Sim, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, descansando nele. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que nós lutamos ao longo desse tempo. Assim que eu luto minhas guerras, descansando nele. Assim que eu luto minhas guerras. Foi assim que nós voamos ao longo desses 12 anos. E eu quero que de forma profética você pegue agora essas amarras e você faça um movimento como que tirando isso da sua vida, desvencilhando. Solta tudo mesmo, solta toda a amarra, solta toda a presilha, solta toda a pequena ligadura que ainda tenha entre você e o passado, entre o que já foi levado na cruz. E declare comigo: nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre para voar. Eu sou o escritor da liberdade, com a qual Cristo nos libertou. Nós somos esse, Senhor. Nós somos livres para escrever as nossas histórias com a liberdade com a qual o Senhor nos libertou. Nós somos livres para escrever as nossas histórias com a liberdade com a qual Cristo nos libertou. Nós somos livres quando somos conduzidos pela sua voz. A maior liberdade que uma pessoa pode experimentar é ser conduzida pela voz do Pai. Uma liberdade de quem descansa, uma liberdade de quem é guiado, uma liberdade de quem não tem amarra nem limitação. Essa é a maior liberdade que um ser humano pode experimentar. E se você ainda não experimentou, permita-se viver a liberdade de Cristo. Ele escreve novas histórias. Ele tem um plano de voo ousado para a sua vida, em que o teu passado, a tua história, o que ficou para trás não interessa mais. Você é livre para voar nele. Nós te louvamos, Senhor, porque essa casa é uma casa de liberdade. Essa é uma casa em que nós entramos prostrados e saímos dando voos ao nosso destino profético, voos ao que o Senhor determinou sobre as nossas vidas. O Senhor já disse que aqui é como um aeroporto, em que nós vemos aqui e nós passamos e saímos para um novo voo. Nós te louvamos, Senhor, por essa casa. Nós te louvamos porque o Senhor nos conectou a esse lugar em que nós somos equilibrados, em que a nossa carga é retirada. Nós somos pesados segundo o Espírito e somos enviados para voar sobre as nações. Somos enviados para voar sobre a terra. Somos enviados para voar sobre a nossa casa. Somos enviados para voar novos casamentos.
Somos enviados para voar com os nossos filhos. Somos enviados para voar sobre as nações, sobre a terra de adoradores. Obrigada, Senhor, por essa casa. Obrigada pelo que o Senhor gerou ao longo desses 12 anos. Nós estamos prontos. Nós estamos livres. Nós deixamos nessa noite as amarras que ainda nos prendiam e vamos rumo ao novo voo. Vamos rumo ao tempo de voar e voar na sua liberdade. Aleluia, amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.